Olá, meus queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Lisarge aqui, um pouquinho de conhecimento da parte de Deus, das Escrituras e dessa vez também da verdade do nosso mundo. E a verdade de Deus, através das suas Escrituras, ela nem sempre é compreendida mesmo pelos mais teólogos experientes, professores, como é o caso da pessoa que vamos abordar aqui nesse Reagindo. Está havendo na cidade de Campina Grande, na Paraíba, um evento da Consciência Cristã, onde nesse trabalho acontece muitos estudos, muitos pregadores teólogos do Brasil inteiro e do mundo, né? Assim, dos Estados Unidos, por exemplo. Sempre ocorre todo ano no período de carnaval, um grande evento ao qual eu mesmo até participo. Ele tem suas grandes importâncias para a cidade, né, que os cristãos verdadeiros não compactuam, né, com festas de carnaval, essas coisas. É um grande artifício para o povo de Deus nessa cidade, na Paraíba, e para muitos do Brasil que vêm para essa cidade nesse período, né, para cultuar mais a Deus, buscar estudos bíblicos, né. E não dessa vez, de forma peculiar, devido à pandemia, está sendo um evento online. E no estudo dessa sexta-feira, né, dia 12, a programação teve como estudo Restabelecendo a Autoridade Científica da Bíblia, com Marcus Eberlin. Bem rapidinho, só para a gente, quem não conhece, Marcus Eberlin, né, ele é um cientista, ele é químico, né? Marcos Nogueira Eberlin, é mais conhecido como Marcus Eberlin. É de Campinas, nasceu em 4 de março de 1959, é um químico brasileiro, cientista, ex-professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional de Mérito Científico em 2005 e em 2016 Eberlin recebeu a Medalha Thomson. Aqui vocês podem depois querer conhecer melhor o irmão, né? Ele realmente é bem conhecedor, ele tem uma grande experiência, né? Tem aí cerca de 40 anos aí no rumo da ciência, né? O Marcos. E interessante, veja só a pergunta que o irmão aqui vai fazer para ele, né? Como o estudo ela aborda tentando, né, restabelecer a ciência, a autoridade da ciência bíblica. Então, eu respeito muito o Marcus Eberlin, apesar que ele também é cristão, né? Cientificamente falando, eu não sou digno nem de desatar um laço do seu sapato, né? Mas aqui estamos abordando o que? A autoridade científica da Bíblia, né? A palavra de Deus, que ela é de utilização do seu povo, à luz da verdade para o mundo, para a qual todos aqueles que queiram exercer, crer e buscar essa verdade que está contida nela, né? E uma dessas verdades é sobre o nosso mundo. E sobre o mundo, como se encontra na Bíblia, que é a palavra de Deus, como cristão, tenho toda a autoridade, toda a liberdade para poder falar, me expressar, crer da forma como eu vejo que é a verdade, no que a Bíblia diz e com o que eu vejo, um dos principais métodos da ciência. E o irmão aqui vai fazer uma pergunta bem interessante sobre a incompatibilidade do marxismo e o cristianismo. Isso aí a gente pode deixar para um outro vídeo, né? Aquela questão da ideologia de esquerda, né? Ideologia comunista, não tem compatibilidade com o cristão. Aí depois ele vai fazer a outra pergunta, o evolucionismo e a teologia, elas têm como compactuar?
nessa questão ele defende muito bem, né? Ele é contra o evolucionismo, né? Ele explica bem, eu acompanhei essa mensagem, só que ele acaba dando um tiro no pé. Mais na frente vocês vão ver que ele vai dizer que a Bíblia é a autoridade máxima, única regra de fé e prática para o cristão. Vai falar da verdadeira ciência, que ela aponta para a Bíblia, mas depois ele desfaz o que ele faz. Veja só, meus irmãos, eu vou colocar o play aqui e vocês vão conferir comigo. A seguinte fala: ser marxista e cristão não é possível, compatibilidade. Ser evolucionista e cristão também é incompatível? Sim, olha, a gente... maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que segue filosofias e teologias que não são as bíblicas. A Bíblia é a referência, a nossa única regra de fé. E eu aprendi isso desde a minha, né, pastor Renato? Eu aprendi desde a minha EBD com a minha professora. Minha professorinha de EBD. Eu não lembro mais seu nome, irmã, mas se você lembra que você deu aula para mim, saiba que você me ensinou a verdade e tentaram corromper essa verdade que você me ensinou na universidade. Você me ensinou que eu fui feito pronto, que a Bíblia tem razão, e eu estou descobrindo isso na ciência hoje. Então a gente não pode fazer associação com ciências de homens, nenhuma. Deixa eu fazer uma... Vamos mudar aqui, girar o tema. Veja só, meus irmãos, deixa eu diminuir aqui. Ele deixa bem claro, né, que a Bíblia é a verdade, que ele aprendeu lá atrás, certo? A questão, né, da criação aí, né, o contexto que ele fala, e que na universidade tentaram corromper a visão, né, do criacionismo, né? E ele defende a Bíblia como regra de fé e prática, e que ele, se você ver depois esse tema todo, ele nessa exposição, ele fala que passou muitos anos como evolucionista. E nesse período ele percebeu que não influenciou, não passou nada de positivo para ninguém, como se fosse um período ineficaz, de perca de tempo mesmo. A partir de, se eu não me engano, 2008, foi a partir de 2008, quando ele compreendeu melhor que o evolucionismo tira Deus de tudo, e isso é verdade, né? Ele explica muito bem a questão do evolucionismo, que ela tem perdido força cada vez mais, né? Que a ciência, a verdadeira, tem descobrido cada vez mais a questão, né, da origem do homem, né? E nessa questão eu dou razão a ele, que não tem como compactuar. Aí vamos agora para a segunda pergunta que o irmão faz. Veja só. Fazendo uma junção aqui das perguntas, uma das perguntas mais faladas aqui é sobre terra plana. Vamos lá. A gente sabe que nós cristãos temos sido associados com o movimento de terra plana, e infelizmente temos sido associados. Isso é um fato, né? Isso até entra nas questões políticas também. Mas tem pessoas, e aí em cima das perguntas que os membros chegam, pastor, mas a terra é plana e tal, e aí existem, eu assisti a alguns vídeos desses terraplanistas, e os caras usam até a Bíblia para provar o ponto deles, utilizando textos, fora de um contexto, para provar isso. E aí, qual seria a sua visão sobre esse assunto, e sobre o fato desses caras usarem esses textos, ou se tem algum exemplo de um uso incorreto de um texto desse? Fala um pouquinho sobre isso. Antes dele perguntar, aliás, antes do Marcos responder, queria só comentar bem rapidinho. Veja que o irmão fala, eles usam até a Bíblia para defender. Como cristão, vamos defender, vamos usar o que, se não for a Bíblia? Isso foi até um pouco ingênuo da parte dele. Ficou um pouco até difícil de compreender essa... Lógico, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui no contexto ele está falando de alguns, dá a entender que são crentes, né? São evangélicos, o povo cristão em geral, né? E se usamos até a Bíblia, lógico, porque ela é a verdade a qual nós cremos, que ela também nos mostra um modelo de terra. Ela fala de céu, fala de lua, fala de sol, fala de estrelas, fala da terra, fala de mar,
coisas literais e a qual nós temos como saber o que é a Terra. E se vem a ciência acadêmica dizer algo que vai contra elas, nós como os cristãos temos que ter uma escolha. Ficamos com o que a Bíblia diz ou com o que a ciência diz. É muito fácil os irmãos eles aceitar o que a Bíblia diz na questão do homem, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É muito fácil, a mesma Bíblia diz isso, mas a mesma ciência também não diz, embora seja da questão do evolucionismo, né? De Darwin, e eles são contra, por isso que eles defendem, não, a ciência que diz que o homem veio do macaco, essa eles rebatem, porque está dentro do evolucionismo, mas o evolucionismo não sabe ele que está dentro de um único pacote, um único sistema de cosmologia que o mundo, o sistema do mundo e a universidade passa, que é um sistema evolucionista. Embora professores, muitos cientistas creem no criacionismo, mas está na cartilha o ensinamento evolucionista, porque não pode colocar ideologia religiosa em escolas e universidades, por esse motivo basicamente. Então, essa conotação que o irmão aí fez, lógico que temos que usar a Bíblia. E vamos continuar. Como a gente pode se enganar com a ciência, né? Parece ciência, não parece? Eu já assisti os vídeos. Por isso que eu trouxe esse tema, porque é um outro lado da moeda, né? Os vídeos são muito bons, os argumentos parecem fazer sentido. Até no início eu ficava, gente, será? Olha, aí eu fui estudar mais a fundo, mas é muito bem construído, não é? Então, um argumento muito bem construído pode te levar a uma inverdade, como a evolução. Mas a Bíblia diz que a Terra é plana. De forma alguma, os versículos que são usados são fora do contexto. O versículo correto que eu li aqui em Isaías, Deus está sentado sobre o globo da terra. Aí sim ele faz uma referência direta. Veja só, meus queridos, a desonestidade aqui, eu acho, até compreendo o irmão, que ele é cientista, talvez ele tenha passado a maior parte da sua vida nos estudos de química, de física, na matemática, né? Porque ele é químico, ele é cientista, e talvez tenha lido pouco a Bíblia, né? E eu até compreendo, eu não tenho ele como inimigo, longe disso. Estaria orando pela vida dele, que Deus venha conceder graça e luz para a verdade, porque, assim, ele não está indo para o que a Bíblia diz, embora ele não creia que a Terra seja plana, estacionária, que os astros que se movimentam, né, que orbitam sobre o plano, sobre a Terra, ele poderia no mínimo ser honesto e dizer que a Bíblia mostra uma Terra plana. Embora alguns que procuram até ser honesto entre aspas, porque afirma que a Bíblia diz uma coisa, mas no fundo não crê. Temos um exemplo daquele irmão lá do canal 2 Dedos de Teologia, que ele demonstra ter um bom conhecimento, ele conhece os versículos da Bíblia, né, que fala sobre a Terra. Ele diz que a Terra demonstra ser plana, que Josué 10 diz que o Sol, a Lua que param, um texto literal, histórico, mas defende e fazem toda aquela desenvoltura para dizer que é uma linguagem de perspectiva humana, né, para o entendimento do povo da época, aí traduzida para os dias de hoje, todo aquela arte que fazem, né. Temos também um exemplo do o arqueólogo, né, o teólogo, arqueólogo, historiador Rodrigo Silva, que ele compreendeu que a Bíblia mostra uma terra estacionária, uma terra plana, né. Ele tem demonstrado que entendeu, que compreendeu. Se ele aceita como verdade, ainda não sei, mas no mínimo ele tem demonstrado
coerência e honestidade à teologia que a Bíblia passa. Aqui no tema não está falando, resgatando a autoridade científica bíblica da Bíblia. Então, aqui não vemos isso. Infelizmente não vemos isso, porque o irmão demonstrou desconhecimento da verdade bíblica. Ele podia ser pelo menos honesto e coerente, dizer, olha, de fato, a Bíblia mostra, ela é estacionária, não há um versículo sequer que dê a entender que a Terra gira. A Bíblia fala várias vezes que o Sol e a Lua que parou, ou que retrocedeu, ou que movimentos que ocorreram, ou coisas que vão acontecer no círculo, nas suas estações do Sol e da Lua, no se pôr, nos seus caminhos, no caminho dos astros, enfim, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai mostrar várias passagens que mostra se tem algum movimento, se tem alguma interação divina da parte de Deus, seja na oração que Josué fez no capítulo 10, seja lá nos profetas, quando o relógio de Acase retrocedeu alguns graus, né? Tem outras situações de Apocalipse, que são eventos ao qual houve permissão de Deus, intervenção da parte de Deus, com o propósito, né, do Criador. Alguns aconteceram, outros vão acontecer, né, no Apocalipse. Que Deus permite, as leis naturais pré-definidas pelo Criador, faz com que haja acontecimentos em cima, nos astros. E ele não foi honesto nessa parte. Talvez pelo que eu falei agora há pouco, desconhecimento bíblico, né? Porque o profeta Isaías, ele sabia diferenciar uma bola para uma esférica. E uma irmã, ele comentou aqui, né, que Isaías 40, 22 fala do globo. Ele se apegou com a palavra globo, uma tradução recente. Mas veja o que diz aqui, ó, por exemplo. A Bíblia aqui, ó, Isaías 40, olha, veja aqui na Almeida Corrigida e Fiel, que é uma das traduções mais usadas pelo povo evangélico, pelo cristianismo. Versículo 22 diz: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são parelhos como gafanhotos, e é ele que estende os céus como cortina, né? Como cortina. Isso já nos dá outra ideia também, que existe um céu limite. Lá em Apocalipse vai dizer que Deus vai, no final da grande tribulação, né, o céu vai se retorcer, se fechar como uma cortina, né, para os grandes acontecimentos que vão acontecer quando o sol perder sua luz, a lua também ficar vermelha como sangue. Veja que até aqui também, né, fala com a citação que tem a ver, faz sentido somente com a cosmologia bíblica de uma terra plana, que o heliocentrismo mostra um céu infinito, um vácuo, um espaço infinito, onde não existe um firmamento, onde não existe um céu que caíram grandes águas, que foi um evento literal no dilúvio também, né? Poderia dar vários exemplos aqui, meus irmãos, vários exemplos que a cosmologia bíblica, com os relatos que aconteceram literais na história e os que vão acontecer, só se cabem e faz sentido com a Terra plana, com a Terra estacionária, e que existe um céu firme e sólido a alguns milhares de quilômetros acima. Veja que aqui fala círculo da Terra. Círculo da Terra. Deixa eu colocar aqui Isaías 40, colocar aqui também no NVI, uma tradução bastante usada também, Apocalipse 40, versículo 22, né? O mesmo versículo, olha, como diz: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, viu? E se formos também lá para Amós, veja o que diz Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículo 6. Aqui, ó. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. A abóboda, espécie de tenda, uma proteção. Acho que todos sabem o que é uma abóboda, não é? Me diga, meu irmão, você que é globalista, que tem acompanhado esse programa, o estudo desse desse cientista, ao qual eu respeito
Eu tenho como irmão nada contra a sua pessoa, né? Mais uma vez reforçando isso. Respeito o evento, eu sempre acompanho, respeito o pastor, mas aqui estamos debatendo uma ideia teológica e eu não posso fugir da verdade. Seja você, meu irmão, terraplanista ou não, se você for passar a ideia da Terra pela Bíblia, você tem que ser honesto. A Bíblia vai sempre mostrar uma Terra plana, uma Terra estacionária e que os astros e Sol e Lua, às vezes que vai citar nas histórias bíblicas, foram elas que se mexeram, foram elas que saíram das suas leis naturais. Então seja honesto. A Bíblia diz assim, mas eu creio dessa outra forma. Aí tudo bem, respeito perfeitamente. Mas veja que o irmão, o Marcos Eberlin, ele até gaguejou um pouco. Ele não explicou, ele não botou basamento bíblico. Realmente, os versículos que são usados não fundamentam uma ciência. Não fundamentam uma ciência. Como não fundamenta uma ciência? Outrora, o irmão aqui falou, ele citou texto fora de contexto. Será mesmo? Gênesis é literal. Se falamos que Deus criou os animais, são os animais. Existiam águas, eram águas. Então, onde é que está fora do contexto? Dizer, por exemplo, que existe um céu firme. Gênesis 1, 7, 8. Se você for para o hebraico, o original vai dizer a palavra raquia, que é algo firme e sólido. Não é literal? O evento de Josué 10 não é literal? Falar que o sol e a lua que pararam está fora do contexto? Será mesmo, meu irmão? É lamentável, né? E só para concluir agora, veja que o profeta Isaías, ele sabia diferenciar uma bola, uma esfera de um círculo. No capítulo 22, versículo 18, o que é que ele diz? Certamente te enrolará como uma bola e te lançará para um país espaçoso. Ali morrerás e ali irão os teus magníficos carros. Ó tu, opróbrio da casa do teu Senhor. Isso é uma bola, uma esfera, né? A Isaías 40, 22, no que a maioria das traduções, inclusive também a King James, né? Diz, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são parecidos como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como uma tenda para nelas habitar. Então veja aqui, meus irmãos, que o profeta Isaías sabia diferenciar. Era um homem usado por Deus, o Espírito de Deus se apoderava dos profetas na antiga aliança para falar em nome de Deus. Eles não falavam nada de errado. Deus, será que ele ia interpretar coisas que não fosse verdade? Será mesmo? O livro o evento de Josué capítulo 10. Se na verdade fosse a terra que estivesse girando, o Espírito Santo ia fazer com que o escritor da Bíblia revelasse algo que não fosse verdade? E eu fazer, não, vamos mostrar dessa forma para o povo entender melhor, será mesmo? Então, meus irmãos, é uma desonestidade que a gente às vezes se entristece, porque vemos que ir pela verdade de algo que você aprendeu desde criança causaria muito impacto, né? Causa muito impacto, e mais num homem como ele, que tem todo um currículo, toda uma vida investida, trabalhada, né? Para tantas coisas que, infelizmente, ele teria que deixar de lado, né? Mas é aquela coisa, meus irmãos, um verdadeiro cristão, ele passa por lutas, ele enfrenta barreiras, ele vai contra a maré. E quando vamos às histórias bíblicas, né, que os discípulos, Jesus Cristo mesmo, eles falavam a verdade na cara dura, eram esbofeteados, eram mal falados, eram presos, caluniados. Então, tudo se repete. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Mesmo entre o povo de Deus, temos um exemplo maior. Quer exemplo maior do que o próprio Jesus Cristo? Que a Bíblia diz que os seus próprios irmãos não criam nele, quando ele falava das coisas celestiais. Vieram a crer depois que ele ressuscitou, que era impossível não crer.
Então, mesmo hoje, no povo cristão, quando não aceitam uma outra tese e venham a olhar com olhos neutros e sinceros, sem tirar piadas ou rir, como foi o irmão, né? Quando foi falar a pergunta sobre terra plana, ele mostra um sorriso, né? Não tem como falar como terra plana e sorriso, porque é algo que causa realmente um impacto, né? Porque a gente sabe que a ciência existe, ela é magnífica, quando ele próprio mesmo falou, quando ela é verídica, ela aponta para a Bíblia, e ele prega meias verdades, ele está na questão com os olhos abertos, como ele fala nesse vídeo, que a partir de 2008 ele deixou de acreditar e passou a acreditar no criacionismo. E da mesma forma, se ele for um dia com os olhos neutros, sinceros e colocar a verdade de Deus, a verdade das Escrituras em primeiro lugar, do que os seus estudos, do que o seu diploma, do que a sua carreira, do que o seu trabalho, com certeza ele teria propriedades, ele teria mais o que nos passar. Então, meus irmãos, infelizmente, essa tentativa de acoplar, de encaixar o evolucionismo, que juntamente está ali atrelado com o heliocentrismo, com a verdade bíblica, não dá. Vai chegar uma hora que vai se chocar e você tem que escolher se realmente a Bíblia, como ele falou, que é a regra de fé e prática que ele diz, né? Ou se essa falsa ciência, que a ciência verdadeira, como ele mesmo falou também, aponta para a Bíblia. Mas não adianta também ficar só em meias verdades e ficar em cima do muro, porque infelizmente vai ficar naquela teologia morna, né? Infelizmente. É isso, meus irmãos. Fique para a meditação desta reflexão que eu fiz, que realmente temos que defender a verdade. Uma verdade bíblica que poucos têm coragem de expor, de dar a cara e falar que a Bíblia diz assim, embora você creia ou não que a Terra é plana, mas a Bíblia diz que ela é plana, certo? A Bíblia diz que os astros que se movem, Deus fez o Sol para a Terra, no quarto dia da criação, não foi ao contrário. A Bíblia mostra um sistema geocêntrico, a Terra, o centro, onde tudo se passou na Terra, toda a criação, toda a lei de Deus, toda a história bíblica, toda a missão do nosso maravilhoso Mestre Messias, o Senhor Jesus Cristo, que veio aqui e voltará uma segunda vez nessa terra ainda. Então, toda a história bíblica, Jesus Cristo pisou nessa terra, tudo foi nessa terra, mas o sistema heliocêntrico coloca um luminar como centro. E teólogos como este e tantos outros defendem isso, lamentável. Fiquem na paz de Deus. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e nos ajude a passar para mais pessoas essas verdades. Fica na paz, até o próximo vídeo.